Ave Maria, que é mais um vídeo desse pastor que está fazendo muito vídeo. Acorda, católicos apologeta. Vamos defender nossa fé. Eu não vejo vocês aí argumentando, refutando esses caras. Difícil, cara. Só, catolicismo e evangélico professam a mesma fé? Não, porque os católicos são marianos. Nós prestamos culto de honra a Maria. A nossa igreja é cheia de imagem e escultura, de servos. Nós somos guiados pelo magistério, em comunhão com o bispo de Roma. Então, tem muita diferença o catolicismo para o protestantismo. O protestantismo, ele vai lá, cata a Bíblia, funda a igreja e segue a doutrina daquele fundamento. A reforma protestante é um lema. Tem comunhão com o catolicismo? Não. Por quê? O catolicismo segue o fundamento dos apóstolos, a pregação confiada aos apóstolos. O protestantismo segue a pregação fundamento de homens. E Atos Apóstolos 14, a verdadeira igreja ora com Maria. Os protestantes já odeiam Maria. Não venera Maria. Maria é uma mulher comum, uma mulher qualquer, e eles não aceitam o magistério e a tradição. Então, tem muita diferença, muita. Até um bebê sabe isso, cara. Eu quero realmente começar a explicar esse assunto, até para que eu possa melhorar a forma como eu consiga colocar esse assunto em outras questões. Então, estou realmente utilizando essas lives como uma... Ele fala ali no comecinho do vídeo, que eu já pulei, que ele estudou, tal, etc., profundamente para fazer esse vídeo. Cara, não precisa estudar muito, cara. Tem diferença. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Em Atos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo a essa igreja. Em quem pregou? Os apóstolos. Então, nós seguimos fundamentos apóstolos. Sobre o pastoreio de Pedro. O protestantismo renega, rejeitaram o magistério, rejeita o pastoreio e segue seu fundamento. Segue Bíblia. Mas como vou seguir só a Bíblia, que a Bíblia é fundamento da igreja? Obra da igreja. Como vou perseguir a igreja de Cristo com a própria Bíblia da igreja? Difícil, né? Tem diferença, cara. Eu nem estudei para fazer esse vídeo. Não preciso nem estudar. Só saber a diferença. Protestante ora junto com Maria. Protestante ora Santo Rosário. Protestante tem a profissão de fé. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Não tem. Está em comunhão com o bispo de Roma? Não. Não tem comunhão nem com a igrejinha fundo de quintal da esquina. Uma forma de treino daquilo que eu pretendo explicar, daquilo que eu pretendo entender durante esses assuntos. Bem, é preciso dizer que eu também estou levando muito em consideração... O catecismo. Aqui, ó, já até falaram o catecismo, ali os caras estudam a nossa fé. Não tá saindo. Para perseguir a nossa fé. Aqui tem que estar em mim, né? Então, mesmas palavras, universo... Para entender a nossa fé, para eles perseguir e tentar fazer manobra para colocar suas doutrinas para esse caminho da verdade ser caluniado, como vai dizer Pedro, 2 Pedro 2:2. Os caras estudam, cara. E nós também estudamos com a visão do magistério, que a doutrina é do alto, infalível. Magistério, tradição e escritura são infalíveis. Tito 9, combater a sã doutrina, combater os falsos profetas com a sã doutrina da igreja. Tito 9. Combater que ele contradiz a sã doutrina. Qual a sã doutrina? Do magistério. Então, não tem questão. Nós católicos concordamos. Não, irmão. É uma rincha, cara. Não tem acordo, cara. Não tem acordo, como diz o compadre Paulo Ricardo. Pro protestantismo, a igreja se corrompeu, cara. Pro protestantismo, a igreja é pagã. Por pastores, nós somos adoradores de imagem. Etc. Então, tem muita diferença. Cristo, ele fundou uma só igreja. Cristo não fundou dimensões de igrejas. Fundamento de homens. Foi confiado a uma só igreja, que ora junto com Maria. E por aí vai. Diversos distintos do Leonardo de Quirico
É um livro que até então eu nunca tinha visto ninguém falar a respeito de católicos e protestantes da forma como Leonardo de Quirico faz nesse livro aqui, porque normalmente quando você vai abordar os temas entre católicos e protestantes, você vai ver as pessoas abordando aqueles temas que nós já sabemos que são totalmente incompatíveis. Aquilo que protestantes não concordam com católicos, nem católicos concordam com protestantes. Então, é muito fácil você ver muitos livros a respeito disso. Mas nesse livro aqui, o Leonardo de Quirico faz diferente. Ele vai falar algo que é melhor cada um ceder um pouco, ceder ali em coisas um pouco mais superficiais e aleatórias ou marginais. Tá rolando demais. Nós temos aqui o pastor José Carlos Teodoro Júnior dizendo: bom dia, há uma diferença enorme e é sempre um passo para se desviar. Exatamente. Vamos lá, deixa eu só minimizar de Boston. Então, nós tivemos essas... Ok? Se eu creio dessa forma, e é por isso que existem diversas interpretações do Concílio Vaticano II, para que não seja uma contradição com o Concílio de Trento. Porque se você colocar dessa forma aqui, John Nascimento, se você coloca que um bom católico precisa seguir o Vaticano II com essa interpretação de que é possível ser salvo fora da igreja e que protestantes são irmãos distantes, e aqui irmãos no sentido, olha, somos filhos do mesmo pai. Tá bom, é outro vídeo, blá, 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 blá. Você pega em João 10, 16, olha só. Tá pegando o livro Historiadores Protestantes, que não concordam com a igreja, o mesmo blá, blá, blá. Vamos de Bíblia, né? Que é a regra de fé protestante. Aqui, ó. João 10, 16. Tenho ainda outra ovelha. Dou a minha... Oh, não. Tenho ainda outra ovelha. Que não são desse aprisco. Preciso conduzi-la também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho. E um só pastor. Que interessante, ó. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse rebanho, desse aprisco. Mas será um só rebanho. Como será um só rebanho? Cristo fundou a igreja para conduzir a ovelha à verdadeira igreja e ao verdadeiro pastor. Há um só pastor. Por que eu vou acreditar nesses pastores que só é um pastor? E esse pastoreio ele deu João 15 ao 21. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deu esse pastoreio a Pedro para pastorear esse rebanho, que é um só rebanho, que é uma só fé, que é uma só doutrina, que é um só batismo. Efésios 10, que é uma só verdade. Coluna sustentáculo da verdade. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Efésios 5, 25. Que igreja é essa? Atos 20 e 28. Ó. Que foi adquirido, comprado com sangue. Olha só. Cuidado de vós mesmo e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Ó, o Espírito Santo vos constituiu o bispo. Mateus 28, 21. O Espírito Santo assiste essa igreja. É uma igreja protestante que tem dimensões de divisões. Tem diferença. Os protestantes, eles rejeitaram o magistério. E a tradição. O pastoreio. O Senhor Bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Porque inspiração e ação, moção do Espírito Santo. Atos Apóstolos 12, 28. Deus constituiu primeiramente os apóstolos para pastorear essa igreja, os rebanhos, as ovelhas, que foi dado o pastoreio a Quefas. E os pastores ali, que são apostólicos, que estão em comunhão com o bispo e tem a chave de ligar e desligar. Que é uma só igreja, que é uma só fé. Paulo ainda vai alertar mais ainda. Ó. Sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de preferir doutrinas perversas,
com o intuito de arrebatar após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ensinar. Então, meu irmão, o catolicismo, ele não só acredita na escritura, magistério, a tradição e a escritura. É o pilar do católico, da igreja católica. O protestante, o pilar do protestante é só a escritura, só a graça, só a fé. Rejeitando o magistério, rejeitando a tradição, rejeitando o pastoreio, como diz lá Paulo, 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente. E a inspiração de outro espírito. E as pessoas vão aceitar de agradamente ou abraçar esse evangelho diverso. Simples entender isso. Então, não precisa nem ver o vídeo que é muito blá. Os pais apostólicos eram todos católicos. Eles fundavam a igreja, eles pregavam outro Jesus, não. Seguiam o ensinamento do magistério. É esse magistério que os protestantes odeiam. Através da história, através da tradição, através desse magistério, você vai conhecer a verdade e combater aquele que contradiz a sã doutrina. Que magistério é esse? Os apóstolos 14 oravam junto com Maria. Simples. A diferença, a dimensão diferente do protestantismo para o catolicismo. O catolicismo não surgiu para o fundamento de homens. Já o protestantismo, sim, surgiu pelo fundamento de homens, de rebeldia de um membro da igreja. É assim que surgem os hereges. Sai dentre nós, João 2, ali fala. A maioria desses hereges saiu do nosso meio. Como vai dizer aqui, ó. João, 1 João, ó. 2,18. Filhinho, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que há muito anticristo. Por isso conhecemos que é a última hora. Por que anticristo? Que prega a palavra, que prega o evangelho de Cristo. Ao contrário, o magistério. Essa é a diferença. Aqui, ó. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se estivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são do nosso. Olha só. O protestantismo saiu da onde? Membro da igreja. Uns dos sucessores dos apóstolos. Quem? Martinho Lutero. Olha só. Ao 20. Vós, porém, tende a unção dos santos e sabeis todas as coisas. Olha só. Quem não se aparta, quem acredita nessa igreja, nesse magistério, não faz aqui igual esses pastores que era do nosso, não tem o Espírito Santo. Não tem a unção do santo. Já aquele que está em comunhão com essa igreja tem a unção dos santos. Certo? Olha só. 2 João 1, 7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Ó. Cautelai-vos para que não perca o fruto de nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Ó. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudai. Porque quem a sauda toma parte em sua obra má. Qual doutrina? É uma doutrina luterana? É uma doutrina protestante? É uma doutrina desses fundamentos de homens? Não. Qual é a sã doutrina? Ensinada pelo magistério. Que magistério? Coluna da verdade. Que magistério? Que ora junto com Maria. Que magistério? Que tem a chave de ligar. Que magistério? Que Pedro é o porta-voz. Simples entender isso. Olha a diferença. Fundamento de homens e fundamento do Messias. Pedro não foi a carne, não sei de isso, mas meu Pai que está no céu. Olha só. Não revelação de homem, mas revelação divina. Para a honra e glória do Senhor. E o cara quer defender uma coisa que não tem nada a ver, cara. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Essa é a resposta a essa protestante, que é o mesmo pensamento de todos os protestantes. Salve Maria.